Olá, galerinha do sétimo ano. Nessa aula de matemática de número 52, nós vamos ver como calcular juros simples. Para nós entendermos o que são juros, imagine que você vai pegar um dinheiro emprestado de alguém por um certo tempo, 3 meses. E os juros seria como se a pessoa cobrasse um aluguel sobre o dinheiro que ela está te emprestando. Nada mais justo. Ela está te emprestando um valor para te ajudar, ela vai cobrar um pouquinho a mais quando você for devolver. Isso é os juros. Agora vamos entender o que são juros simples. Aqui no desenho nós temos dois exemplos. A pessoa está falando, se você pagar em duas parcelas, precisarei cobrar juros totais de 3%. Então, ele está pensando em comprar talvez um celular, eu não sei o que está aqui na caixinha, e se for pagar em duas vezes, o vendedor quer cobrar um juros de 3%. Então, pagando parcelado, ele quer aumentar o valor em 3% do que ele vai pagar no final. Agora aqui no outro caso, no banco está falando assim, ó, nesta aplicação, o banco poderá pagar juros de 1% ao mês. Então, você tem um valor guardado, você quer investir, e quanto que o banco paga para você ao mês? 1% ao mês, é bem pouquinho, né? Eles são espertos. Quando eles emprestam para a gente, os juros é mais alto. Quando a gente está emprestando para eles, porque seria mais ou menos o mesmo caso, eles pagam um juros bem inferior para nós. E quando nós falamos em juros, nós temos que entender algumas coisas que nós usamos para calcular. Então, por exemplo, para o cálculo de juros são consideradas as seguintes variáveis. Capital, a gente vai utilizar a letra C. Então, toda vez que vocês verem a letra C, está falando do capital que está sendo investido. Ou a pessoa está emprestando, ou ela está tomando emprestado. A taxa, a gente identifica pela letra I. É o percentual que se aplica para indicar os juros pagos ou recebidos ao final de um período. Tempo, a gente vai colocar a letrinha T minúscula. Tempo em que o capital foi emprestado. Montante é o M grandão, ó, corresponde à soma do capital com o total dos juros. Então, o capital é o que você vai investir, o montante já é com os juros. E os juros podem ser classificados como juros simples ou como juros compostos. Na aula de hoje, nós vamos ver juros simples, na aula de amanhã nós vamos ver juros compostos, tá? Então, a situação número 1. Uma quantia de 4.000 reais será aplicada em uma instituição financeira a juros simples de 5% ao ano. O tempo de aplicação será de 2 anos. Qual deverá ser o rendimento em reais obtidos por meio desta aplicação? Então, para isso, vamos identificar as nossas variáveis. Então, o capital, a letra C, é 4.000. A taxa é 5% ao ano. Se é 5% ao ano, é 0,05, porque é 5 dividido por 100, tá? Então, é 5 centésimos. O tempo é T, é 2 anos. Então, primeiro, a gente vai calcular os juros em um ano, tá? Então, juros em um ano, 4.000 vezes a taxa é igual a R$ 200. Se está em 2 anos, a gente só precisa multiplicar esse 200 por 2, vai dar R$ 400. Logo, o rendimento de juros no período será de R$ 400. De acordo com essa situação, a gente chega nessa fórmula aqui para juros simples. Então, os juros é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. É assim que nós vamos calcular o nosso juros simples, tá bom? Agora, aqui a taxa, quando a gente já tiver em decimal. Se a gente tiver ela em forma percentual, então a gente terá que dividir por 100, beleza? Continuando aqui, para calcular o montante, lembra que o montante é o capital mais os juros? Então, eu tenho que fazer o capital inicial lá no comecinho do exercício, mais os juros, para eu saber o montante.
Na situação 2, um cliente adquiriu um empréstimo bancário de R$ 25.000 a juros simples. Ele pretende quitar essa dívida em uma única parcela após 12 meses com juros de 4.500. Para que isso seja possível, qual deve ser a taxa percentual mensal de juros? Então, veja bem, ele já fala quanto ele vai pagar de juros, ele fala o capital inicial. O que a gente não sabe aqui é a taxa. É o que ele está querendo, o que ele está perguntando é a taxa percentual. Então, a gente aplica a fórmula, juros é igual a C vezes I vezes T. Os juros, ele está falando que vai ser 4.500. O capital inicial era 25.000. O I, a gente não sabe, que é a taxa. E o T de tempo é 12. Por quê? 12 meses, né? Então, ó, fazendo todas essas continhas aí, a gente vai isolar o I, tá? Então, 25 vezes 12 deu 300. 300 passa dividindo, 4.500 dividido por 300 vai dar 0,015. Então, é 15 milésimos, é a mesma coisa que 1,5%. Então, a taxa será de 1,5%. Na situação 3, uma quantia de dinheiro foi aplicada com uma taxa de juros simples de 8% ao mês, durante 3 anos, rendendo juros simples de 864. Qual foi essa quantia? Então, aqui nós temos uma outra situação. A gente não tem o capital inicial, ó, o C a gente não sabe. A gente sabe que a taxa foi 0,8% ao mês e o T, o tempo é 3 anos. Como aqui está escrito ao mês, tem que tomar cuidado com isso. Eu não posso multiplicar por ano. Então, mês, eu tenho que usar meses. Então, 3 anos, 36 meses. É 3 vezes 12, né? Juros de R$ 864. Então, a gente vai aplicar de novo na fórmula para descobrir o capital. Então, 864 que é igual a C, porque a gente não sabe. A taxa é 0,008, porque é 8% ao mês, e 36 do tempo. Multiplica 0,008 por 36, dá 0,288, passa dividindo. O capital inicial era de R$ 3.000. Agora vamos aos exercícios na página 273, exercícios de juros simples. Aqui é apenas para vocês lembrarem qual é a relação entre meses e anos. Lembra que eu falei que a gente tem que usar, se o exercício nos der em meses, eu não posso usar o tempo em anos. Então, a gente tem que saber essa relação, tá? Então, se eu tenho 2 anos, quantos meses eu tenho? Tenho 24 meses, é 2 vezes 12. Se eu tenho 18 meses, eu tenho 1 ano e meio, 1,5. Se eu tenho 36 meses, eu divido 36 por 12, vai dar 3 anos. Se eu tenho 3,5 anos, é 3,5 vezes 12, vai dar 42 meses. Se eu tenho 10 anos, é 10 vezes 12, que dá 120. Se eu tenho 54 meses, eu divido por 12, dá 4 anos e meio. Se eu tenho 6 meses, eu divido também por 12, vai dar 0,5. É uma relação aqui que vocês têm que saber já calcular, beleza? Nessa, nesse módulo de juros simples e juros compostos, a gente vai poder usar a calculadora, tá, galera? Porque as operações são mais complicadinhas. Escreva cada taxa percentual agora na forma de número decimal. Então, 55% na taxa de forma decimal fica 0,55. 9%, eu tenho que dividir 9 por 100, então dá 0,09, é 9 centésimos. 17, a mesma coisa, ó, 17 centésimos, então 0,17. 0,4, cuidado, ó, 4 centésimos. Ah, desculpa, 0,4. Cuidado que tem uma casa decimal aqui a mais, então é 4 milésimos, porque conta uma casa a mais aqui do quatrinho. 8,5%, cuidado com essa vírgula também, ó, é 0,085.
0,6 também, ó, 0, tem uma casa decimal aqui, mais duas da porcentagem, 0,06. No exercício 3, um capital de R$ 30.000 foi aplicado por um período de 2 anos a juros simples de 2% ao mês. Isso que a Pro falou, ó, o período é de 2 anos, mas a taxa está ao mês. Então, eu tenho que saber 2 anos quantos meses são. Com base nessa ideia, faça o que se pede. Primeiro é para indicar, gente. Então, o capital é R$ 30.000, a taxa 0,02, que é 2% ao mês. E o tempo, eu já vou colocar direto os 2 anos em meses, ó, 24 meses. Agora, calcule qual foi o rendimento que indica os juros obtidos nesse investimento. Então, eu vou usar a fórmula. A fórmula dos juros é capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, tá aqui, ó, os juros deu 14.400. No exercício 4, ele fala que o capital é de R$ 1.200 e foi aplicado um tipo de investimento que rende juros simples em 5 meses. O montante obtido foi de 1.560. Então, ele já fala quanto foi obtido o montante. Ele quer saber qual é a taxa. Então, a gente vai usar a fórmula para descobrir. Então, vamos lá. Eu já sei os juros é 360. Para isso eu tenho que fazer a subtração, né, de 1.560 menos 1.200, vai dar 360. 360, que é igual a 1.200 do capital inicial, vezes a taxa, vezes 5 dos 5 meses. Isola o seu I, então 1.200 vezes 5 dá 6.000. 6.000 passa dividindo, a taxa é de 0,06, que é 6%. Alternativa A. No exercício 5, calcule os juros simples correspondentes a um capital de R$ 800 aplicados durante 5 meses a uma taxa de 1,5% ao mês. Então, a taxa de 1,5% é 0,015. Cuidado com a casa decimal. Juros, então, é 800 vezes 0,015 vezes 5, deu juros de R$ 60. No exercício 6, em uma negociação com um amigo, Clóvis adquiriu um empréstimo de R$ 8.000. Ficou combinado que a taxa de juros simples cobrada pelo amigo seria de 1,5% ao mês. O período de tempo considerado para pagamento seria de 2 anos, ou seja, o valor total seria restituído ao amigo com juros. Após 2 anos, considerando essas informações, responda ao que se pede. A taxa e o tempo estão relacionados na mesma unidade? Não estão, galera, porque aqui a taxa está ao mês e ele vai ficar 2 anos. Então, não está, ó. A taxa é dada ao mês e o período de tempo é dado em anos. Qual foi o juro cobrado por esse empréstimo? Então, vamos lá. 2 anos é a mesma coisa que 24 meses. 1,5% é 0,015. Então, o juro será de 8.000 vezes 0,015 vezes o tempo, que é 24. Deu 2.880 de juros. Então, o juro cobrado foi de R$ 2.880. Qual é o montante que Clovis deverá pagar ao seu amigo no final do empréstimo? Então, o montante é o capital mais os juros. Então, o montante é 8.000 mais 2.880 que a gente acabou de encontrar. Então, ele deverá devolver 10.880. É o montante que será devolvido. Para casa ficarão os exercícios propostos. No chat, eu e a Prodiana tiraremos as dúvidas de vocês, tá? Mas eu acredito que juros simples vocês não vão ter dificuldade. Um beijo e até o chat.